Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar agora a nossa 8ª aula do componente curricular de pesquisa e produção de texto, o nosso PPT. Então, nós vamos relembrar, a gente estudou nas aulas anteriores de língua portuguesa sobre os discursos direto e indireto, nos textos. Aquela questão lá do uso do travessão, das falas dos personagens. Então, hoje a gente vai dar uma revisada justamente na aula de PPT sobre isso, discurso direto e indireto. Olha aí na tela comigo, vai aparecer uma tirinha aí, acompanha comigo a leitura e aí a gente vai prosseguir a nossa aula baseado nessa tirinha, ok? Então vamos lá, nós estamos vendo aí 2 personagens. E aí o primeiro personagem fala o seguinte: Oi, Helga, cadê o Agar? Aí Helga responde: ele está no trono. E aí o personagem de vermelho pergunta: o que um plebeu como o Agar está fazendo no trono? Certo. Observem aí na tirinha o seguinte, que nos balões aparecem a fala dos personagens, certo? Que nós chamamos de discurso direto, por ser o próprio personagem que está falando. Essa é uma das características desse gênero, Nós precisamos lembrar sempre que quando há um narrador na história, nós chamamos de discurso indireto. Nas histórias em quadrinhos, nós podemos observar os elementos como tipos diferentes de balões de conversa. Algumas aulas anteriores de PPT, a gente viu até a questão dos balões de conversa, os tipos de balões de conversa, Aí nós temos como elemento, nas histórias em quadrinhos, o movimento das personagens, e os sinais de pontuação. Já nos textos narrativos, nós podemos observar o seguinte: no texto narrativo tem título, parágrafo, produção e tem um narrador também ali falando, Tem toda uma coisa já mais estruturada. E aí a pergunta é o seguinte: por que no gibi não tem narrador? Também não tem travessão. Alguém sabe explicar? Vocês já pararam para pensar por que no gibi não existe narrador, E por que nas falas dos personagens no gibi não existe o travessão? Porque a gente já estudou que quando, num texto, um personagem está falando, a gente tem que colocar o travessão, E por que no gibi não tem? Então a gente vai entender um pouco sobre isso. Não tem travessão porque os personagens aparecem falando. E por que não tem narrador? Não tem narrador porque podemos ver a fala e a ação das personagens. Nós vemos a história acontecendo. Dessa maneira, nós podemos concluir que o gibi ele é escrito em discurso direto, pois as personagens conversam entre si de forma direta. Não é necessário que alguém explique o que está acontecendo e nem onde está acontecendo. Por quê? Porque lá no gibi está tudo ilustrado, tem o personagem ali. Se o personagem está correndo, está desenhando que ele está correndo. Se o personagem está dormindo, está desenhado que ele está dormindo, Se o personagem está irritado, está desenhado ali que o rosto dele está irritado. Então, quem está lendo um gibi está entendendo tudo e até a paisagem dá para a gente entender onde se está passando, se é numa cidade, se é dentro de uma casa, se é na beira de um rio, Então está tudo ilustrado, ok? Então vamos lá, continuando. Se o gibi está em discurso direto, o que podemos concluir sobre o texto narrativo? Concluímos que ele está em um discurso indireto, porque precisa de um narrador para contar o que está acontecendo na história. Fique sabendo o seguinte: no discurso direto, as pessoas conversam entre si. No discurso indireto, é necessário
um narrador para contar os fatos ocorridos. Por isso, no texto narrativo, é necessário o uso de travessão para mostrar a fala dos personagens. Vamos agora prestar atenção aí na tela, vai aparecer para vocês mais uma tirinha, lá da história da Turma da Mônica, ok? E aí a gente já vai começar a executar nossas atividades de hoje. Então vamos lá, está aí na tela para vocês. Reescreva o diálogo entre Mônica e Cebolinha, sem apoio das imagens e balões de fala, num texto corrido no discurso direto, criando falas para retratar o último quadrinho. Então, continuam vendo aí na tela. Vai aparecer o seguinte, tem aí a Mônica, ó. Que horror! Um fio de cabelo branco. Estou ficando velha? Será? Aí o Cebolinha aparece. Mônica, quer jogar comigo? Que jogo é, Cebolinha? E aí já aparece o Cebolinha já todo surrado pela Mônica, né? Que a Mônica gosta muito de bater, não é? Por que será? Se vocês prestarem atenção, lá no primeiro quadro da tirinha, a Mônica encontra o quê? Um cabelo branco, né? E aí ela acha que está ficando velha. E de repente o Cebolinha aparece justamente com o que na mão? Com o jogo da velha. Então dá para entender que ele apanhou da Mônica porque justamente ele falou jogo da velha. Então Mônica, como sempre muito estressada, achou que ele já estava a chamando de velha, né? E aí ela foi e bateu no Cebolinha. Então essa atividade o que você vai fazer? Todas essas falas você vai pegar aí no caderno de PPT e reescrever as falas desses personagens de forma direta, ou seja, em forma de discurso direto. O que é um discurso direto? É onde tem a fala do personagem usando justamente o travessão. Então na primeira linha você vai colocar travessão, que horror! Aí na segunda linha, um fio de cabelo branco, né? Que aí você vai seguindo as falas dos personagens. Se você quiser pode até colocar, identificar a fala de cada um. Você pode colocar assim, Mônica, 2 pontos, aí coloca a fala dela. Mônica na linha de baixo, 2 pontos, a outra fala dela, porque no mesmo quadrinho tem 4 falas dela. E aí, em cada linha você identifica, Mônica, 2 pontos, a fala. Na linha de baixo, Mônica, 2 pontos, a fala dela. Quando for a vez do Cebolinha falar, que só tem um momento que ele fala, aí você escreve Cebolinha, 2 pontos, e a fala dele que aparece no quadrinho. Só isso, não precisa desenhar, não precisa pintar, não precisa ilustrar. É só um texto de forma direta, um discurso direto, ok? Agora, vamos à leitura. Leia em voz alta para sua família, ver o quanto você está lendo bem. Então vamos acompanhar comigo aí no quadro, tá? Aí na tela de vocês. Vai aparecer para vocês o texto e vocês vão lendo, ok? Então vamos lá. Depois, se vocês puderem, vocês vão acessar de novo essa aula e fazer a leitura somente vocês. Vendedor Juno. O esquilo Juno era um vendedor muito famoso. Ele vendia de tudo e os animais adoravam comprar as coisas dele. Quem quer comprar uma bexiga de 3 cores e um apito para espantar caçador? Também uma pipa que voa até a lua, disse ele anunciando seus produtos. Você é o melhor vendedor de todos, Júnior. Ninguém conseguiria ser tão criativo, falou a borboleta. Mas parece que a chegada do coelho, Seba, estremeceu um pouco a fama de Júnior. O coelho vendia até ar enlatado, de tão criativo que era. Júnior perdeu alguns de seus clientes por conta do concorrente, Seba. E isso o deixou muito triste. Seba era um excelente vendedor mesmo, mas quando ele ficou sabendo da tristeza de Juno, o coelho foi conversar com ele. Juno, me desculpe, eu não queria prejudicar você. E se nós vendêssemos juntos? Propôs ele. Você jura? Eu acho ótimo. Nós vamos arrasar juntos, concordou Juno.
Assim, o esquilo e o coelho uniram seus talentos, montaram a loja mais fantástica da floresta e fizeram grande sucesso. Então, vamos agora para a interpretação desse texto. Primeira pergunta. Essas perguntinhas você vai colocar aí no seu caderno de PPT, tá? Primeira pergunta. Qual é o título do texto? Fácil, 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 né? Só voltar lá, pegar o título do texto e responder a número 1. 2. Por que Juno era muito famoso? O que ele fazia para ser tão famoso assim? Aí você vai escrever lá por que ele era tão famoso. 3. Quando o coelho soube da tristeza de Juno, o que ele fez, né? O que o coelho fez para que Juno não ficasse mais triste? E aí você vai ler lá no texto, responder o que Juno fez, o que o coelho fez para que Juno deixasse de ficar triste, porque ele já estava ficando triste, né? Com essa história do coelho Seba aparecer e começar a vender também, tal. Então o coelho fez uma proposta para ele. Já estou quase respondendo aí, hein? Ele fez uma proposta para ele, para os dois ficarem ambos felizes. Então nós temos aí 3 perguntinhas que você vai copiar, né, no seu caderno e vai responder também baseados nesse texto que a gente fez a leitura agora, ok? Então nossa aula se encerra por aqui. Vou sempre relembrar vocês da importância, né, de estarem ligados no cronograma dos dias e horários das aulas que passam lá no canal 5.2 e também o acesso à plataforma Palmas Homeschool para você responder às atividades dos outros componentes curriculares como língua portuguesa, matemática, história, geografia, educação física, ciências, né? E aí tudo tem prazo, né? Tem os dias certos para responder e lembrando que a resposta dessas avaliações, a sua execução dessas atividades é uma forma que nós estamos avaliando vocês nesse final já de ano letivo, ok? Então, não se esqueçam de manter essa rotina, porque a única coisa que mudou é que o professor está aqui do lado de cá e você está aí na sua casa com segurança, ok? Então, eu me despeço de vocês, um grande abraço e até a próxima aula.